Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a este canal. No dia de hoje vou estar comentando sobre um vídeo do CACP que tem por título A Margarida é a Flor do Arminianismo? Pastor Martinez responde ao reverendo Nicodemos. Por incrível que pareça, essa semana eu estava trabalhando em vídeos justamente sobre a questão histórica, né? Sobre a questão de reparação histórica. Ou seja, muitos estão reivindicando reparações históricas, ok? Muitas vezes infundadas. Então, estava lendo também por coincidência, tirei ali, eu tenho muitos livros ali no chão também, às vezes não cabe aqui em todas as prateleiras. Então eu estava vendo também um livro antigo que eu tenho e casou, né, de aparecer aqui pelas redes sociais, pelas minhas redes sociais, acabou caindo esse vídeo aí do CACP, do pastor João Flávio Martinez, ok? Então acho que tem a ver com que a gente estava antenado esta semana aí. Existe centenas e centenas de vídeos que devem ser praticamente analisados, tá bom? Analisados por um pesquisador, por pessoas que realmente estudam a história, gostam da história, como eu, por exemplo. Mas olhando e visualizando este vídeo exclusivamente do CACP, que é uma organização apologética, eu percebi aí que traz velhos argumentos contra a fé reformada. Gostaria de salientar 5 pontos, ok? Sobre este vídeo aí do pastor Batista Flávio Martinez. Bem, o primeiro ponto que eu quero frisar para os irmãos é que eu não tenho nada pessoal, ok, contra o CACP, no sentido de que a minha militância teológica e apologética tem como alvo principal o CACP. Mas o meu alvo é discorrer sobre seitas, heresias, religiões, filosofias, ateísmo, ou seja, um trabalho apologético em si, ok? Não seria nada exclusivo ao CACP, tá bom? Todavia, eu estou aberto, né, a refutações que as pessoas queiram apresentar à minha pessoa, aos meus argumentos, tá? Eu sou aberto para pessoas que queiram tratar, logicamente, com honestidade, evidentemente, né, as questões que eu estou tratando aqui. Porque tende a passar uma imagem de que quando a gente faz um vídeo como esse, que é um ataque pessoal a uma instituição, a uma pessoa. E como eu já demonstrei por várias vezes neste canal e no outro canal que eu tenho, que o outro canal chama-se Resistência, ok? O outro canal ele é específico para tratar de apologética reformada e da área soterológica. Este canal aqui esse canal aqui, Espada Triunfante, ele é mais para tratar de seitas e falsas religiões, ok? Mas eu gostaria de comentar um pouco sobre este vídeo do CACP, tá? E primeiramente dizer de que estamos abertos, não só a ele, mas como a variados teólogos arminianos, como Elias Soares, Jamiercio de Oliveira, Harry Alves, Temi Lima e tantos outros. Afinal de contas, no canal Resistência há vários vídeos com refutações a esses
pesquisadores, ok? Então, já que nós vivemos num país democrático e desfrutamos de liberdade de expressão por enquanto, então eu acredito que todos têm liberdade para ver o que querem ver, né? Infelizmente, a gente só quer ver o que a gente quer ver, né? Ou seja, aquilo que é contrário ao nosso pensamento, às vezes a gente não quer observar. Bem, então, nesse primeiro ponto, queria esclarecer que estou aberto a quem quiser responder os meus vídeos. Tá? E também, meu alvo principal nas minhas argumentações não é o CACP em si, mas casou de eu ver esse vídeo, né, agora, esse domingo, então a gente está explanando aí as questões argumentativas de uma maneira bem superficial, logicamente, o que ele disse. Um segundo ponto que eu gostaria de deixar claro é que possivelmente o pastor Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, né, reverendo Augusto Nicodemos, estava de certa forma brincando com seu público, onde ministrava sua palestra para descontrair, né, de certa forma, as pessoas que ali estavam, e possivelmente ele fez uma brincadeira e mostrando e apresentando o livro do pastor Flávio Martinez. Ok? Eu quero dizer que eu não. No meu caso, eu não brinco. Dificilmente eu faço alguém ficar dando risada. Tá? Não estou criticando em si a atitude do pastor Augusto Nicodemos. Eu estou dizendo que eu estou aqui levando com muita seriedade essa questão da soteriologia. Tá? Eu estou aqui levando esse assunto com amor e tremor, sabendo que grande é a responsabilidade de falar sobre esse assunto que é a doutrina da salvação. O terceiro ponto que eu queria explanar aqui com vocês é que eu não estou aqui, tá, para defender o pastor Augusto Nicodemos, nem Hernanes Dias Lopes, nem Paulo Júnior, nem Marcos Grangonato e muito menos Calvino. Ok? Até porque esses pastores que eu citei, eles que devem defender os seus argumentos, tá? E não vou ser eu que vou entrar numa guerra, tá? Que não é minha, tá bom? O que eu defendo é a interpretação bíblica soteriológica que eu passei a acreditar alguns anos atrás, tá? Lendo o Novo Testamento e observando que a fé e a graça são dons de Deus, não partem do homem, tá? Não é algo que vem de baixo para cima, mas de cima para baixo, e que no fim, não sou eu que decido se eu vou para o céu ou para o inferno, a minha defesa é essa, é o que a Bíblia diz. Não é que esses homens dizem, ok? Se não houvesse Calvino, Deus levantaria outra pessoa. Pode ter certeza. Tá bom? A minha questão aqui não é a defesa de um homem chamado John Calvin. E nem de homens, de pastores. Tá? Dentre os quais nem sempre podem ser realmente representantes da fé reformada, no sentido de que sempre alguém destoa de alguma coisa concernente ao que os reformadores ensinaram. Tá bom? Então, eu estou convencido de que o arminianismo ele não passa no teste bíblico, tá? A não ser se você ficar preso em textos isolados, tá? Esquecendo-se das doutrinas bíblicas. Aí sim você vai achar consistência no arminianismo. Você vai... Agora, se você for para as doutrinas bíblicas, tá? Aí você vai perceber que esses textos isolados não chegam a lugar nenhum. Tá? Eu não estou disposto a voltar para o arminianismo, pois sozinho e sem influências de qualquer livro ou pregador reformado,
eu passei para o monergismo, muito pelo contrário, eu fui convencido somente pelas Escrituras e somente por ela, tá? De que Deus é o único autor da salvação. E não sou eu, com meu livre-arbítrio, tá? Que vou decidir-me, né? Mas é Deus. Pois eu estava morto em meus delitos e em meus pecados, tá? Conforme diz a Bíblia, somente a Bíblia, você lendo Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, você lendo várias passagens, você vai ver que você estava morto em delitos e pecados, e isso, até Armínio acreditava nisso. Então não é um homem morto espiritualmente que vai dar o primeiro passo para Deus. Tem que vir algo do céu, tá? Então, mesmo que você queira explicar, tá? Pela graça preveniente, pela Bíblia, você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser o semi-pelagianismo católico. Não adianta você querer insistir em dizer que está na sua mão, no poder do livre-arbítrio que Deus te concedeu, você chegar a Deus. Então, eu acho muita petulância dessas pessoas e alguns que se intitulam apologistas, pesquisadores, PhD, pessoas detentoras de mestrados, doutorados, vir a público, tá? Seja uma igreja cristã ou seja pelas redes sociais, tá? Querer agora desconstruir o legado deixado pelos pastores do século XVI, tá? Que nos ajudaram, né, a libertação, a nos libertarmos da Igreja Católica Romana e de todo o seu império. Tá bom? É muita petulância, eu acredito que é muita petulância das pessoas quererem agora reconstruir a história, fazer um revisionismo histórico. Como estamos vendo aí no mundo, onde as pessoas estão aí derrubando estátuas de pessoas, tá? Pessoas de linha esquerdista, tentando reconstruir a história. Então você está dizendo que os cristãos arminianos são de esquerda? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o comportamento, muitas vezes, é um revisionismo sem fundamentação histórica. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, Lutero, ele tentou, através de argumentos bíblicos, tá? Não a formar uma nova vertente religiosa, mas somente pela Bíblia, tá? Mudar a Igreja Católica, que estava corrompida, perpetuando por mais de 12 séculos o seu falso evangelho semi-pelagiano, levando milhões de almas ao inferno eterno. Tá? Todavia, sabemos de toda a história que o intento de Lutero não deu fruto, a Igreja Católica não abandonou o seu semi-pelagianismo e o seu pelagianismo, ok? E aparece crentes, né? Até os pré-reformadores tentaram reformar essa Igreja Católica, não conseguiram. Aí vem, no século XVI, homens como Lutero, Calvino, Busser, Pierre Viret e tantos outros que refutam a Igreja Católica e a sua doutrina soteriológica semi-pelagiana. Aí aparecem muitas pessoas querendo confundir os crentes do século XXI, do século XX, do XXI, querendo reconstruir a história, querendo passar informações com meias verdades, muitas vezes truncadas, entendeu? Isso é muito complicado. É muito complicado, entendeu? Então, esses pastores, tá, do século XVI, a igreja nunca deixou de existir, tá, pessoal? Jesus falou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Mesmo antes dos reformadores, existiam os pré-reformadores, tá? Como Savonarola, por exemplo, tá? Que tentou mudar algumas doutrinas católicas romanas e, logicamente, foi parar na fogueira. Ok? Então, aparece lá homens levantados por Deus, tá? Como Lutero e tantos outros, tá? E começam agora a ensinar os crentes a se defenderem, né, fazerem da Escritura um escudo e defenderem-se
das heresias, né? De tantas filosofias e de tantos enganos que já estavam ali no século XVI, né? Agora aparece aí no nosso século XXI, né? Reaparecem, né? Os Voltaire, né? O Sebastian Castellion, os Bolzecs, que se alinham à mentalidade jesuítica, né? Em sua militância contra a reforma protestante, que foi estabelecida por Deus. Entende? Sendo assim, eu acredito que isso é inconcebível, né? Que uma pessoa não consiga ver pelo Novo Testamento grego cristão, tá? Como a salvação ela é processada. Eu não consigo entender isso porque só pode ser orgulho, tá? E uma boa dose de humanismo, que a pessoa não se deixa dobrar diante das Escrituras, porque eu consegui ver, né, somente pelas Escrituras, sem saber o que era calvinismo, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um terceiro ponto que eu quero tratar com vocês. O quarto ponto que eu quero tratar com vocês, concernente a esse vídeo do pastor batista João Flávio Martinez, é sobre o seguinte: quando nós usamos fontes, temos que ser honestos conosco mesmo, tá? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Falar, poxa, essa fonte aqui, existe outras fontes? Isso é para o bem da igreja cristã mundial, tá? Então, por exemplo, eu posso usar uma obra que desconstrói, por exemplo, Freud, né? Posso pegar uma obra dessa aqui, ó, tá? O lado oculto do visionário, né? Freud, e ler essa obra e fazer uma caricatura de Freud. Ok? Eu posso fazer isso. Tá? Mas eu tenho que consultar as fontes que existem, não somente esta fonte. Tá bom? Porque senão a minha pesquisa ela fica sendo uma pesquisa falaciosa. Eu tenho que comparar com outras fontes, eu tenho que ver no inglês, eu tenho que ver no francês, eu tenho que ver no latim. Dependendo da situação, você tem que ir para as fontes primárias. Então, você não pode fazer uma leitura de um personagem amparado somente nas minhas fontes. Então, as minhas fontes equivalem às fontes que ele cita de pessoas reformadas, como Alistair McGrath, não serve. Entende? Então, é muito complicado fazer uma apologética dessa forma. Tá bom? Então eu não posso seguir cegamente as minhas fontes para visualizar e construir a imagem de uma personalidade. Infelizmente, alguns apologistas, principalmente aqui no Brasil, né, eu não sei porquê, né, o Brasil é assim. O Brasil é um país difícil. Né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê muitos apologistas, né, se amparando em artigos de terceiros e não em algo escrito por ele mesmo. Infelizmente, é a situação do CACP quando ele vai tratar de calvinismo. Não me lembro, pode existir, eu posso estar sendo falho aqui, ok? Pastor Martinez, se você vê esse vídeo, mas eu não me lembro de artigo escrito pelo senhor, mas sim por terceiros. Esse que é o problema de confiar cegamente num livro, num artigo e não for buscar você mesmo em fontes primárias. Tá bom? Então, o que temos presenciado no século XXI é que, infelizmente, muitas fake news históricas têm sido aceitas com muita frequência por aqueles que deveriam velar pela verdade, tanto histórica como teológica. Muitos livros cristãos contam meia-verdades, outros adulteram as verdades históricas e outros omitem alguns fatos. Ok? Então, isso é muito perigoso para a pessoa e para a igreja cristã como um todo.
Então, por exemplo, se eu pregar um livro deste aqui, não tem validade. É isso, pastor Martinez? Se eu pegar um livro desta pessoa aqui, tá? Não tem validade o livro. Né? É uma pessoa, né, que possui graduação em latim, certo? Em letras clássicas, tá bom? Elaine Sartorelli. Ela fala sobre a reforma radical, fala aqui sobre Miguel de Serveto e tudo mais. Não tem validade isso aqui. Porque não é escrito pela pena de arminianos, é isso? Quando ela diz aqui, tá, que Miguel de Serveto, ele foi preso em Genebra, queimado na fogueira como herege por ordem do Conselho de Genebra, sob influência de algumas cidades vizinhas, onde a que mais se destacava era Berna. Miguel de Serveto fora denunciado por João Calvino, mas este mesmo não participou da escolha e aplicação direta da sua pena, pois esta era uma escolha exclusiva do Conselho da Cidade. Não tem validade. Não tem validade, então. Não tem validade. Aí complica. Aí fica complicado a gente ser tendencioso e fazer uma apologética como fazem os esquerdistas. Defendem sua ideologia de qualquer forma, mesmo que seja dentro de falácias históricas. Bem, um quinto ponto que eu quero tratar com vocês aqui, né, seria a questão do termo calvinista ou calvinismo. É um termo, tá, pessoal, que apareceu em 1552, graças a um pastor luterano de Hamburgo, tá? Joaquim Westphal, ok? Este luterano, ele quis estigmatizar o nome calvinismo em cima dos crentes reformados daquela época, tá? Então, o termo foi utilizado então para dizer que as pessoas eram seguidores de John Calvino, tá? Calvino, ele praticamente foi a primeira pessoa a deplorar esse termo, tá? Às vésperas da sua morte, ele, quando comentou sobre o livro de Jeremias em latim, em 1563, ele estava assim horrorizado das pessoas serem chamadas de calvinistas. Nada poderia ser mais ultrajante e um golpe terrível, né, dos seus opositores do que chamar os seguidores de Jesus Cristo de calvinistas. O que é feito até hoje, né? Infelizmente, até alguns teólogos falam demais o nome calvinista, achando assim, então, que está tudo embutido a teologia reformada em John Calvino. Lamentável, né? Mas tudo bem. Vamos prosseguir, né? Bem, sobre os apologistas brasileiros, eu quero comentar rapidamente, já que o assunto do vídeo do pastor batista João Flávio Martinez é querer trazer uma historicidade sobre o assunto, tá? Mas eu costumo dizer frequentemente, tá, em meus vídeos, que um número expressivo de pessoas que se autodenominam apologistas são contumácios à verdade, tá? E não fazem uma pesquisa empírica mais acurada para fazer os seus documentários, seus vídeos, etc. e tal. Ok? Para eu ser chamado de apologista, alguém tem que me dar esse título, concorda? Quem foi que deu esse título para eles? A não ser eles mesmos. Se você perceber nos meus vídeos, nem eu gosto de ser chamado de apologista, eu gosto de ser chamado pesquisador. Pelo menos eu pesquiso alguma coisa, tento pesquisar alguma coisa. Agora, quem é que dá o título de apologista, a não ser nós mesmos? Se eu vier aqui escrever aqui embaixo no meu vídeo, apologista Marcos Lopes, quem me deu esse título? Eu mesmo. Né? Então, a gente tem que procurar fazer uma pesquisa bem acurada, na verdade, e também
tentar evitar artigos, se substanciar em artigos de terceiros, mas gastar muitas e muitas horas, semanas, meses, buscando a verdade histórica sobre aquele fato, ok?